Irmão, o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. É uma narrativa bastante interessante, onde nos mostra a história de uma mulher, a sua fé e a sua obediência em situações extremas a qual ela estava passando. Eu achei extremamente importante compartilhar esse texto, já que Deus tem compartilhado comigo e eu quero compartilhar com toda a igreja. Abra suas Bíblias, você que estiver em casa aí nos assistindo, tá? Que Deus possa estar te falando no seu coração em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Diz o texto do Senhor: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas a enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, glorioso e bondoso Senhor, obrigado, ó Deus, por mais um dia em qual nós tivemos a oportunidade de sermos cuidados e acariciados pelo Teu amor no dia de hoje, ó Pai. Obrigado pelos livramentos, ó Deus, por suprir as nossas necessidades, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia que repousa sobre nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações grandemente, ó Pai, profundamente. Mostra, ó Pai, mais a Tua vontade, amplia a nossa fé, Senhor nosso Deus, revitaliza, ó nosso Deus, as nossas esperanças, ó Pai, cada vez mais em situações extremas, ó Deus, para que possamos aprender com esta mulher, com a sua fé, com a sua obediência, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter êxito quando nós realmente cremos e dependemos do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina, nos fortaleça, nos guie, ó Pai, mediante a Tua palavra, nos conduza mediante a plenitude do Espírito Santo em todo o tempo, Senhor nosso Deus. Rogo ao Senhor que o Senhor possa falar profundamente ao coração da Tua igreja, ó Deus. Revitalize-os, desperte-os, ó Pai, para viver a grandiosidade do Teu poder em suas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ter em nossos corações a ardência, ó Deus, o fervor, quando ouvimos a Tua palavra, quando ouvimos o cuidado do Senhor, quando nós vemos, ó Pai, a grandiosidade do Teu cuidado sobre cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, fica conosco e nos assista nessa noite, em nome santo do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, como eu falei anteriormente, essa narrativa aqui na trajetória de Eliseu, eu achei extremamente interessante e também despertadora, eu diria, porque ela nos retrata a história de uma mulher, onde ela passando por uma situação difícil, né, uma situação muito difícil, e ela mantém ali a sua fé e a obediência, mesmo em detrimento à situação a qual ela estava passando, né? E isso, ela vem nos acender
nos trazer para uma realidade de reconhecer Deus no controle das coisas, um Deus soberano que cuida das nossas vidas, que zela por nós e vai dar um desfecho favorável àquele que realmente crê e obedece ao Senhor, né? Dentro dessa narrativa aqui, nós vemos, aqui nós temos uma mulher tão necessitada e com ameaças, né, de seus filhos a serem entregues ao credor como pagamento de dívidas. E já vemos que ela está numa situação difícil, ao qual ela estava viúva, ou seja, sem marido, para suprir as suas necessidades, né? Para cuidar da casa, para gerenciar toda a situação que ela estava passando. Já era uma situação extremamente difícil. E além de mais dessa, tem essa agora do credor querer os seus filhos como pagamento de suas dívidas. E ela apresenta esse problema aqui a Eliseu. Tanto que ela chega diante de Eliseu e pede ajuda. Isso que eu acho interessante, o primeiro ponto que eu acho interessante. Ela se dirige a Eliseu, né, e pedir ajuda a ele. Muitas das vezes nós precisamos ter esse pensamento, esse direcionamento dessa mulher, de pedir ajuda quando for necessário, de nos chegarmos a Deus e reconhecer Ele como Pai, como aquele que vai cuidar, que vai gerenciar os nossos problemas, para que Ele possa trazer paz, trazer tranquilidade à nossa vida, né? E você nota aqui nessa narrativa, a qual aqui na conversa entre ela e Eliseu, eu achei interessante aqui esse primeiro ponto, no primeiro versículo, onde ela diz assim o texto: certo dia a viúva de um dos membros do grupo de profetas, ou seja, o que eu consigo entender aqui, que ela conhecia Deus, ela sabia quem era Deus, né? Isso já é um ponto importante, dentro da perspectiva dessa mulher, né? Ela conhecia, e ela se dirige a quem? A um profeta, a um homem de Deus, e ali ela fala dos seus problemas e suas dificuldades, e clama por ajuda, e pede ajuda a ele, né? E ela fala aqui, ela narra o seu problema: olha só, meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. É tão interessante, meus irmãos, que muitas das vezes eu fico pensando o seguinte: quando eu estava vindo para cá, e eu vinha pensando no carro, né, em cima desse mesmo texto, muitas das vezes nós temos situações difíceis. Pode ser problemas no casamento, problemas de relacionamento, pode ser desemprego, pode ser dívidas, como aqui o texto trata, pode ser diversas situações difíceis, que muitas das vezes nós não sabemos como conduzir, como dar um desfecho favorável, como tratar situações como estas. E é nesses momentos que precisamos de ajuda. Precisamos clamar por ajuda àqueles que se encontram diante de Deus, ou até mesmo nós irmos até o trono da graça e clamarmos por ajuda ao Pai. Essa foi a atitude dessa mulher. Ela procurou ajuda, né? Ela apresenta ali as suas necessidades e suas dificuldades diante do profeta Eliseu. Muitas das vezes, algumas questões precisam ficar só entre você e Deus. É isso que eu entendo. Muitas das vezes temos problemas, dificuldades, mas esses problemas precisam ficar entre você e Deus. Deus é que precisa ouvir. Deus é que precisa dar o direcionamento àquela situação que você está passando, né? E dentro de tudo isso, o que eu percebo é o seguinte, né? Quando o profeta pergunta para ela: o que posso fazer para ajudá-la, né? Ele quer saber como pode ajudar a mulher. A pergunta é bem interessante, né? Como posso te ajudar? E perguntou Eliseu: diga-me, o que você tem em sua casa? Ele faz 2 perguntas ao mesmo tempo, né? Uma pergunta composta: o que eu posso fazer e o que você tem em casa que eu possa te ajudar, né? No entanto, ela demonstra aqui dentro da sua fala uma sinceridade em expor ali o que realmente ela tinha. Ela diz o seguinte: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Interessante essa sinceridade dela, né? Em falar do que ela não tinha. E muitas das vezes nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Falarmos, abrir o nosso coração ao nosso Deus e falar: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho a direção necessária, eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho como conduzir a situação dentro do meu casamento, eu não tenho como
reverter o quadro ao qual eu estou me encontrando. Pode ser enfermidade, pode ser qualquer situação. E muitas das vezes eu preciso clamar e pedir ajuda a Deus. E é isso que eu achei interessante aqui, a posição dessa mulher. Mas vamos adiante, que a história parece bastante interessante depois. E então Eliseu diz aqui no versículo 3, então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, para quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. É aqui que eu acho interessante, aonde ela deposita uma fé e obediência, mesmo uma situação extrema, né? O que o profeta apresenta para ela aqui, né? Dentro de tudo isso, ela teve que emprestar vasilhas vazias de seus vizinhos. Olhando para todo esse fato aqui, né? Este foi um procedimento estranho, né? Porque você está numa situação difícil, ela tem uma vasilha só com azeite, né? O profeta manda ela pegar vasilhas vazias, não cheias, mas vazias, para que ela pudesse enchê-las. Mas até então o profeta não fala, né? Como que vai acontecer isso? O profeta não fala para ela como que o problema vai ser resolvido. Mas ela segue as instruções do profeta, né? O interessante é o seguinte, eu poderia aqui até imaginar a história aqui, ela indo de casa em casa para pedir vasilhas, né? Para encher de azeite. Como seria a reação dos seus vizinhos com relação a tudo isso? Porque certamente os vizinhos conheciam a situação dela, como ela se encontrava, sabia que ela era pobre e que estava necessitada, né? Ou seja, os vizinhos poderiam desestimular ela, podia trazer desânimo a ela, e podia chamá-la de louca. Como você pode fazer algo assim? É impossível isso acontecer, né? No entanto, o que me chama a atenção é o seguinte aqui, dentro de tudo isso, seus vizinhos também podem ter feito, ou seja, observações a respeito de sua conduta, com certeza, né? Singular, ela teve que fechar a porta para que nenhum olho curioso pudesse vê-la. Isso que é interessante, como o profeta diz aqui, ó, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quanto estiverem cheias. É aqui que eu acho interessante. Mesmo diante de tudo isso, ela está numa situação extrema, difícil. O profeta manda ela fazer algo que aos nossos olhos parece algo irracional, né? De você colher, pegar vasilhas vazias dos vizinhos e usá-las para encher com uma única vasilha. A multiplicação. E Deus faz isso. O que me chama a atenção é a fé dessa mulher. Assim mesmo quando Deus falou com Abraão, de ele deixar a terra dele, a parentela, e ir para uma terra que ainda eu vou te mostrar. E ele creu, ele sai, ele obedece. E tantos outros tiveram essa mesma situação, e eles creram, eles obedeceram a Deus. É isso que me chama a atenção. Em situações extremas, nós somos provados. Em situações extremas, o nosso caráter é forjado. Em situações extremas, a nossa fé verdadeiramente, ela é mostrada, ela é exercida. É assim que Deus trabalha com nós. E eu confesso, meus irmãos, eu estou aqui pregando nesse texto, mas eu estou numa situação extrema nessa semana, né? Quando o meu irmão estará fazendo uma cirurgia para tirar um tumor da cabeça, que eu sei que é uma situação de risco. E eu sei que somente Deus que pode cuidar e pode dar êxito a essa cirurgia. Eu sei que é uma situação, aos meus olhos, parece impossível, porque ele é um paciente renal, né? Tem a imunidade baixa e vai fazer uma cirurgia de alto risco. E você fica com aquela interrogação na cabeça. E aí, como é que vai ser? Só nos resta crer no poder de Deus, crer na mão poderosa de Deus em momentos extremos. É isso que nos ensina essa mulher. Obedecer até o último momento, até os 15 minutos da prorrogação, e persistir ali, e crer, e fazer segundo ali o profeta falou. É isso que me chama a atenção. Essa mulher obedeceu, sem questionar. Ela não fez perguntas ao profeta. Ou ela perguntou, profeta, como será isso? Como acontecerá isso? Como essas vasilhas que eu peguei emprestadas irão ser cheias? Ela creu apenas.
Ela não questionou em momento algum. Ou seja, com toda a confiança em Deus, pegou sua única vasilha com azeite e começou a despejar. Confiança. Ela creu em Deus. É isso que eu acho interessante. Isso demonstra, ou nos ensina até mesmo, a despertar em nós uma fé inabalável, algo mais concreto, não abstrato e real, mas algo que você possa apalpar. Eu sei que não estou vendo, mas eu sei que possa acontecer. É isso que nos ensina. Ou seja, ela não estava vendo ali as outras vasilhas cheias, mas ela sabia que poderia acontecer, dependendo da fé e a obediência dela. É isso que me chama a atenção. E é isso que precisamos exercitar em nossa vida. O que me chama a atenção dentro de toda essa história aqui, essa mulher, ela teve que emprestar vasilhas vazias para encher. Ela creu. A nossa fé e paciência precisa ser provada para o nosso bem e para a glória de Deus. É isso que eu entendo. A nossa fé precisa ser provada. E muitas das vezes, quando nós passamos por situações adversas, pode ser enfermidade, uma situação de desemprego, pode ser situações realmente, digamos, desesperadora. Mas é aí que entra a perseverança. É aí que entra a paciência, para que possamos exercitar a fé de fato e verdade. E é aí que nós conhecemos a mão poderosa de Deus agindo. E eu falo com convicção, quando eu falo de Deus isso. Porque eu vejo para o pastor, com essa enfermidade que o pastor passou durante esse período, eu vejo a recuperação que acontece assim diante dos nossos olhos. E você consegue enxergar a mão poderosa de Deus cuidando, algo que aos olhos humanos não é possível, mas diante de Deus acontece. É isso que nos ensina. Mesmo você não enxergando, vendo, a coisa vai acontecendo segundo a agenda de Deus. Deus opera maravilhas, desde quando nossa fé e paciência são exercidas. É isso que precisa acontecer. E eu achei interessante o seguinte, dentro dessa narrativa aqui, eu fico imaginando ali quando ela foi pegar ali as vasilhas, e vazias para aquelas pessoas, e ela pode ter perguntado, ela pode ter sentido no seu coração, ela pode ter pensado, como pode encher essas vasilhas com o conteúdo dessa pequena vasilha? Porque ela tinha apenas uma vasilha, ela não tinha várias, ela tinha uma só. E essa vasilha teria que encher as outras. Desculpa. Então você percebe que Deus, Ele é maravilhoso na multiplicação. Nós vemos quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou multidões. Deus faz isso, irmãos. Deus multiplica. Deus age, Deus supre as necessidades, Deus vem em socorro àqueles que o esperam, daqueles que têm fé, que depositam esperança, daqueles que estão em dependência, e Deus vem em socorro desses. E essa mulher, pela sua fé e sua obediência, Deus vem em socorro dela. Deus reverte a situação qual ela estava passando, que é uma situação de desespero, de preocupação, e Deus muda aquele contexto. Deus traz alegria àquela mulher, Deus traz paz. Deus é maravilhoso. Certamente ela pode ter pensado, mas há muito pouco azeite para começar. E certamente isso não pode ser suficiente para encher todas as vasilhas. Ela pode ter pensado. Muitas das vezes nosso coração pode ser incrédulo. Ele pode duvidar. Muitas das vezes nós às vezes limitamos o poder, a atuação de Deus em nossas vidas. E por isso muitas das vezes nós não colhemos os benefícios, nós não colhemos
a ação de Deus em nossas vidas. O que nós aprendemos com essa mulher é que precisamos ser fortes para esperar e não desonrar o Senhor pela incredulidade. É isso que nós aprendemos. Temos que ser fortes, temos que nos alimentar da palavra de Deus, estar em comunhão, estar com a intimidade afinada. Quero que possamos nos sustentar cada vez mais em Deus, para que possamos enxergar ali a sua mão poderosa, cuidando e livrando aqueles que o esperam, para que nossa vida, para que nossas atitudes, para que o nosso pensar não venha desonrar pela incredulidade que muitas das vezes acontece em nossas vidas. Uma coisa que me chama a atenção dentro desse texto também, do versículo 5, é quando diz que a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchia. Logo todas estavam cheias e transbordando. Ela seguiu, ela obedeceu, né? Isso que me chama a atenção. Parece uma história assim, tão simples, mas você percebe a lição que ela nos traz, como ela nos ensina, né, a confiar verdadeiramente em Deus, como ela nos ensina a depender inteiramente de Deus. E eu confesso, meus irmãos, que ao ler esses textos, muitas das vezes, como ele nos ensina, quando você medita mais profundamente em toda essa história que aconteceu, como você aprende, e como você começa a conhecer Deus. Você começa a saber a grandiosidade de Deus, quem é o Deus que você serve. Como eu disse em outras ocasiões, Deus não é apenas uma figura religiosa para muitos. Deus é o Criador, Deus é o mantenedor de todas as coisas. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele reina. Deus está acima de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. Tudo está debaixo da sua mão poderosa, até mesmo os nossos problemas e dificuldades. E é importante que nós aprendamos a confiar mais em Deus. É importante que nós compartilhemos as nossas situações com o nosso Deus. É importante que nós cada vez mais estejamos diante de nosso Deus e nos deixando nos seus pés as nossas demandas, as nossas dificuldades, que eu digo muitas das vezes que são muitas, e muitas das vezes nós não sabemos como lidar com elas. Abrindo aspas, eu quero comentar aqui uma situação que eu falando com meu cunhado, né? Ele está com uma situação difícil, né? E eu falei com ele assim, várias vezes: meu querido, ore, converse com Deus. Muitas vezes eu não tenho assim como te direcionar nessa situação, mas eu creio, eu tenho convicção que Deus pode te conduzir, que Deus possa dar um desfecho favorável em toda a situação que você está passando. E eu insisto para ele, eu falei para ele: irmão, eu estou orando por você todo dia, para que Deus lhe dê sabedoria e direção. Nós precisamos conversar com Deus cada vez mais, e apresentar a Ele as nossas demandas. Não precisamos estar sofrendo, não é para nós estarmos sofrendo e chorando, não é para nós estarmos desesperados, preocupados, mas é para nós estarmos confiantes em Deus, é para nós esperarmos em Deus, né? Então pense, medite, reflita na palavra de Deus, no cuidado de Deus, na soberania dEle. Entenda que Ele está no controle das situações, por mais difícil que elas sejam. Não importa qual a gravidade, qual a altura, qual a profundidade ou a largura do seu problema. Deus é Deus. E Deus pode dar um desfecho favorável em tudo isso. Entenda que o poder de Deus multiplicou aqui o azeite, né, dessa mulher viúva que estava passando por dificuldade. O pouco em muito, enchendo todas as vasilhas para atender às necessidades da mulher. Foi o poder de Deus. Você olha para o texto aqui, você não vê Eliseu fazendo nada, além do mais. Ele apenas a direcionou, mandou ela pegar as vasilhas com os vizinhos, mandou ela entrar em casa com seus filhos e encher as vasilhas. Agora eu pergunto, se ela não tivesse feito segundo o profeta tivesse ordenado, desculpa, e se ela não tivesse credo na palavra de Deus,
Então você percebe que nós aprendemos com as situações difíceis. E com as situações difíceis nós exercitamos a nossa fé cada vez mais. E é isso que acontece com essa mulher, né? Quando ela vê ali o poder de Deus, ali multiplicando ali o azeite, o qual ela estava derramando nas vasilhas. Eu imagino a sensação de alegria no seu rosto, ao despejar ali o azeite de uma única vasilha nas outras, e aquele azeite se multiplicando até as bordas das vasilhas, e ela estava ali, com certeza, jubilosa, e com certeza cada vez mais fortalecida em sua fé, né? E é isso que precisa acontecer. E ela viu e creu e presenciou ali a ação e o poder de Deus ali na sua casa, na sua família, né? E toda a sua situação foi mudada. Nós precisamos aprender com ela. E você vê aqui no texto, aqui no versículo 6, né, quando ela diz que todas as vasilhas estavam cheias, que quando parou de jorrar, ela procura o profeta. Ela pede mais uma orientação ali, porque ela quer saber o que vai acontecer depois, né? No versículo 7, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Você percebe que Deus conduz a situação até o final, e eu acho importante isso. Nós precisamos ter cuidado para não limitar as bênçãos de Deus por falta de fé. A obediência, né? Falta de fé e obediência. Lembre-se que Deus é capaz para dar muito mais abundantemente do que pedimos ou imaginamos. Deus é capaz. E muitas das vezes, o que eu percebo? Não acontece a abundância em nossas vidas, não há um desfecho favorável, porque não há fé, porque não há obediência. Porque você olhando para os textos narrados na Bíblia, você percebe que quando há obediência e quando há fé, a mão de Deus age. Você vê a abundância, você vê o livramento, você vê as necessidades sendo supridas. Então você percebe que é importante nós desenvolvermos cada vez mais, exercitar cada vez mais essa fé, confeccionarmos em cada um de nós um caráter de uma pessoa que realmente dependa e creia em Deus, que descanse em Deus. E eu achei interessante tudo isso, dentro dessa perspectiva dessa mulher, como ela foi abençoada, como ela foi agraciada, porque ela obedeceu, porque ela teve fé. E é muito importante que você tenha isso em mente. Muito interessante, meus irmãos, essa história. Ela nos ensina muito e traz lições preciosas a cada um de nós. E nos dá alicerce para que possamos seguir adiante. Deus cuida e livra seus servos de maneira que estes exerçam a sua fé. Deus age, mas desde quando nós exercitamos a nossa fé? É isso que precisa acontecer. E essa história me inspira, me instiga a confiar mais em Deus, cada vez mais, e a confiar em Deus, independente do que acontecer lá na frente, independente de qual seja o desfecho da situação, que a minha fé permaneça inabalável, que as minhas convicções no Deus real e vivo continue. É isso que precisa acontecer. E com essa narrativa, eu quero orar, entregando a Deus as nossas demandas e as nossas vidas e os nossos problemas. Senhor Deus, glorioso e bondoso Senhor, ó Deus Santo Poderoso, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que tem falado grandemente e que tem nos ensinado, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que aqui aprendemos, e peço ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa fé cada vez mais, que nos leve, ó Pai, a confiar profundamente em Ti, que nos leve, ó Pai, a descansar e a viver em dependência
do Senhor. Ó Deus Santo Poderoso, eu quero que o Senhor desperte em Tua igreja, ó Deus, essa fé. Desperte na Tua igreja, ó Pai, essa obediência de caminhar, ó Pai, seguindo as Tuas instruções, sem questionar e sem vacilar, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, através da Tua palavra, através desses exemplos que aqui a Bíblia nos relata, Senhor nosso Deus, para que possamos seguir adiante, confiando cada vez mais em Ti, Senhor nosso Deus. Eu peço ao Senhor que os nossos corações possam ser despertados, Senhor nosso Deus, e que esse sofrimento que possa haver em alguns rostos, ó Pai, que amanhã possa estar transformado em alegria, ó Deus. Que essa inquietude que possa haver em algumas pessoas, ó Pai, possa trazer paz, possa ser transformada em paz a partir de amanhã, Senhor nosso Deus, porque o Senhor agirá nessas vidas mediante a fé e a obediência destes, ó Pai. Ó Deus Santo Poderoso, ser com cada um de nós, ó Pai. Nos dê paz, nos dê segurança, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a caminhar e nos fortaleça, ó Pai, em meio a dias tão difíceis, em situações tão difíceis, Senhor nosso Deus. Eu rogo ao Senhor que o Senhor possa segurar em nossa mão, ó Pai, e nos conduza, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ser agraciados, ser cuidados por Ti. E nos ensina, ó Pai, a enxergar e a ver a ação do Senhor em nossas vidas, por mais pequenas que elas sejam, Pai. Nos ensina a ter um coração grato, ó Pai, reconhecendo a Tua grandiosidade e a Tua ação, Senhor nosso Deus. Nos ensina, ó Pai, a reconhecer a Tua soberania, Senhor, em todas as coisas. E nos ensina, Senhor nosso Deus, a sermos pacientes e fortes para esperar com fé e obediência. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos e esperançosos cada vez mais em Ti, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor.